A creche, como instituição dedicada à primeira infância e concebida a partir de fóruns públicos situados na sociedade civil, foi o trabalho de pesquisa que eu realizei no meu pós-doutorado. Foi sobre a supervisão da professora Maria Tereza Egler Mantuan, da Faculdade de Educação e coordenadora do LEPED. Bom, por que justifica essa pesquisa, né, no atual momento? A creche hoje, né, ela faz parte da primeira etapa da educação básica. Então, ela é a porta de entrada das crianças e das famílias no contexto escolar. A segunda justificativa é que a educação é um dos elementos que estrutura uma sociedade, né? Então, estruturar a primeira etapa da educação, né, e dar continuidade a esse projeto contribui com uma estruturação de uma sociedade. O segundo ponto é que a educação infantil, né, ou melhor, a educação é um patrimônio público da humanidade. Então, a educação precisa ser cuidada por todos nós. E o terceiro é inserir a educação no contexto da pós-modernidade, né? Ou seja, conceber as creches a partir de fóruns públicos situados na sociedade civil. Ou seja, né, é importante que a sociedade, né, dialogue sobre esse tema, que é um tema complexo, né, que diz respeito a todos nós e que precisa ser repensado, porque a creche, por muito tempo, ela fez parte da assistência. Então, hoje, ela é parte da educação. Então, é um trabalho complexo de aprendizado dessas crianças e dessas famílias que precisa ser dialogado com a sociedade, né, para esse entendimento. Bom, nesse contexto que nós formulamos o nosso problema da pesquisa, né? Em que medidas a prática democrática possibilita uma comunidade contribuir com uma nova concepção sobre a instituição creche? Pensando como nós pensamos nesse problema, né, nós elaboramos aí, então, o objetivo. Né, conhecer o que os membros da sociedade civil propõem como um projeto de educação infantil alinhado às características do contexto atual de sua comunidade. Então, como a sociedade, em geral, né, pensa a educação infantil. Então, o que essas pessoas, né, de um grupo específico pensam e ajudam a construir um projeto em educação? Bom, para isso nós realizamos, né, para a coleta dessas informações, desses dados, dessa troca, nós organizamos um workshop, né? E esse workshop, nós tivemos inscritos 48 participantes. Esses participantes, eles vinham, né, da comunidade da Unicamp, como também da comunidade externa. E fizeram parte professores gestores da educação infantil, pais de crianças, alunos do curso de pedagogia e não alunos do curso da pedagogia, e pessoas especialistas na área e pessoas interessadas pelo tema. Bom, para a gente receber essas pessoas, né, que algumas conheciam a educação infantil, né, o trabalho das creches, outras não, nós organizamos um contexto para provocar essa comunidade, para ter insights, para que a gente pudesse discutir sobre o tema. Então, nós organizamos banners do cotidiano das creches, um mapa conceitual e fotografias da infância. E aqui nós temos, né, então, algumas fotografias do workshop, né, nós tivemos a parceria, né, e o apoio do COSEM, da Pró-Reitoria de Pesquisa, do Instituto de Computação e da Faculdade de Educação. Então, aqui nós temos os banners com imagens do cotidiano das creches. Aqui nós temos o mapa conceitual, então,
os participantes puderam responder, né, que educação infantil para o nosso tempo, né, a partir de uma palavra. O cotidiano das creches, né, dos trabalhos desenvolvidos lá, os projetos. E esse grupo, né, nós dividimos em 5 grupos, e cada um com 7, 6, 11, 12 participantes. Bom, esse grupo teve a possibilidade, né, a partir de 3 instrumentos, de pensar sobre a educação infantil. Esses instrumentos, eles são do design participativo, né? Quem nos ajudou diretamente a colher esses dados foi a professora Cecília Baranowska e o professor Roberto Pereira, e que nos orientou também na utilização desses instrumentos. Então, o mapa conceitual, o storytelling e o brainwriting. O mapa conceitual, né, como nós já vimos, a partir de uma pergunta, o participante responde com uma palavra ou com um conjunto de palavras. O storytelling, os participantes puderam contar uma história da sua infância, tanto positiva como negativa, né, para quebrar o gelo, para a gente continuar com o brainwriting. E o brainwriting é uma técnica que também, a partir de uma pergunta escrita, né, os participantes escrevem uma resposta, e essa resposta é partilhada, né? Então, eu inicio a resposta, logo em seguida vem uma outra resposta, uma continuação da resposta com outro ponto de vista. Então, esses foram os instrumentos para coletas de dados. E os resultados, né? O que nós percebemos? Mapa conceitual. Então, parece, né, educação, criança, qualidade, respeite, enfim. Então, a sociedade já percebe que a creche hoje ela é a primeira etapa da educação. E tem um trabalho a ser feito neste espaço. Criança, né, no mapa conceitual final, né? Criança, educação, formação comprometida, né, aprendizado. Então, o workshop deu outros elementos também para ser pensado nessa educação de forma mais ampla, né, que precisa de um professor formado, né, que precisa da participação de uma família, e que lá é um contexto de aprendizado. E os resultados referentes ao storytelling foram histórias das vivências dos participantes, né? Histórias que nos fizeram também refletir as boas experiências e as experiências não tão boas em educação, para que a gente possa pensar nas estratégias posteriores. E o brainwriting, né, que a partir da pergunta o que é educar uma criança na sociedade contemporânea, né, nós chegamos aí a 2 categorias mostradas pelos participantes. A concepção de educação, né, então a creche tem uma concepção de educação, que é uma comunidade de aprendizado de todos, né, e uma prática pedagógica, então que seja um contexto de aprendizado para as crianças, que tenha um professor formado, que os ambientes seja para o desenvolvimento dessa criança pequena de 0 a 3 anos, que não seja um espaço de escolarização, mas sim de aprendizado, né? E, concluindo, então, né, uma proposta de educação infantil deve implicar numa prática pedagógica que possibilite o aprendizado de todos. A formação do profissional, né, é extremamente importante, porque vai estar ali educando diretamente essa criança, e a participação também das famílias, né? E a fala de um dos participantes, para a gente terminar, que a educação deve estar além das propostas verticalmente impostas, mas construída por todos os que fazem na prática, né? Então,
a importância da criação de um projeto pensado, então, por toda a sociedade e, principalmente, por aqueles que estão no contexto das creches e da educação infantil, né? A educação é um processo contínuo e sem fim. Essa é uma pesquisa que a gente pretende dar continuidade, né? Apresentar para os municípios que têm nos procurados, para que ajudem-nos à elaboração dos seus projetos de educação, as suas diretrizes curriculares, né? E queria deixar o meu agradecimento, porque uma pesquisa a gente não faz sozinha, né? A Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, a professora Gláucia Pastore, ao professor Jurandir, né, coordenador do COSEM, a professora Carmen Lavras, coordenadora do NEP, o FAEPEX, professora Maria Tereza, professora Cecília Baranauska, o professor Roberto e a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, que cedeu todas as imagens. Muito obrigada.